Então, hoje é dia 13 de julho, uma segunda-feira. Então, vamos continuar o nosso estudo bíblico na carta de 1 Pedro. Estamos ainda no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 13, né? E nós vamos focar nesses versículos aí, né? Aliás, eu vou ler a partir do versículo 3, mas aí nós vamos focar no 13 em diante, tá bom? Então, vamos orar. Senhor Deus, nos colocamos diante do teu trono de graça. Ó Pai, Pai de misericórdia, Senhor, reconhecemos como o Senhor é bom, como o Senhor é justo, como o Senhor é misericordioso para nós. Porque o Senhor está nos preparando com essa pandemia, com esse isolamento social, com várias situações difíceis que várias de nós temos passado, situações econômicas, situação de enfermidade, situação de separação dos nossos queridos. Senhor, ajuda-nos a nos colocarmos humildemente debaixo da tua mão poderosa, que o Senhor fala que o Senhor não vai rejeitar aquele que é humilde, aquele que está com o coração contrito e aflito diante do Senhor. O Senhor promete que é essa pessoa que o Senhor vai ouvir, que o Senhor vai responder. É o contrito que o Senhor atende à oração. Por isso, Senhor, nos colocamos debaixo da tua mão poderosa. Reconhecemos que precisamos muito do Senhor. Precisamos muito da tua graça, da tua misericórdia derramada sobre nós. Senhor, dá-nos mais do teu Espírito Santo. Dá-nos conhecimento da tua palavra, intimidade com o Senhor, para que nós possamos permanecer firmes nesses tempos difíceis, sem negar a fé e, acima de tudo, vivendo para glorificar o teu nome. Senhor, que o teu Espírito Santo venha agora iluminar as nossas mentes e os nossos corações para compreendermos o que o Senhor quer nos ensinar hoje. Abençoa cada uma de nós que estamos aqui e as que ainda vão ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridas, nós vamos lá para 1 Pedro. Então, na segunda-feira passada, a gente falou de passar de circunstâncias difíceis, né, provações, e hoje eu espero que a nossa internet esteja boa, né, eu fiz uma reclamação oficial, e daí eles falaram que eles ajeitaram, e realmente eu acho que está um pouquinho mais firme, né? Então, que Deus abençoe para que a gente possa se ouvir bem, né, e poder participar. Então, eu vou começar a ler ali do versículo 3 do capítulo 1 da primeira carta de Pedro. Fala assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, recordando aí, nós aprendemos que quem nos guarda, quem nos garante a salvação, a entrada no céu, não é a nossa força, é o poder de Deus, né, que nos segura, porque nós temos o Espírito Santo, que é o nosso selo, né? E aí, olha agora o versículo 6 em diante, que nós vimos na semana passada. Nisso exultai. Nisso o quê? Nós vamos exultar pelo fato que a nossa herança, a nossa salvação está guardada pelas mãos poderosas do nosso Deus, né? Então, nisso nós vamos nos alegrar sobremaneira, por isso que ele fala nisso, exultais, se alegrar muito, se regozijar. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações,
para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, esse é o objetivo, né? É a gente ter a fé refinada, né? E glorificarmos mais e honrarmos mais o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O objetivo da gente passar por situações difíceis, né? E o 8. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, esse é o motivo pelo qual nós devemos exultar, nos alegrar sobremaneira quando passarmos por situações difíceis, por tribulações, por provações, né? Às vezes tem provação que é pequenininha, que você tira de letra, mas tem outras que duram mais tempo, são mais difíceis, né? Então tem provação de tudo quanto é jeito. Pouco difícil, muito difícil, terrivelmente difícil. Mas não importa qual seja, né? Por fim, a nossa fé ser apurada e a gente dá glória ao nome de Deus. Olha lá o versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós destinada. Esses profetas aí que eles falam, são aqueles profetas lá do Antigo Testamento, né? Que eles, quantas profecias a gente tem no Antigo Testamento a respeito da vinda de Jesus, do sofrimento dele, né? Então, eles também ficavam ali interessados, será que já está vindo? Será que é agora? Quanto tempo vai levar, né? E sempre esperando o Messias, né? E olha o que ele fala no versículo 11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Então, eles já, muitos anos atrás, eles já previam que o Cristo viria e, inclusive, previam o que ele ia sofrer, o que ele ia passar, né? Mas também previam a glória que ele ia receber depois desse sofrimento, né? Que foi o sofrimento de morrer na cruz e carregar, né? Ser moído, pagar o preço pela nossa salvação, né? Olha o versículo 12. A eles, né, esses profetas do passado, foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar, né? Quando a gente fala isso, que essas coisas, né, essas coisas concernentes à salvação em Jesus Cristo, como se os anjos do céu, lá de cima, fizessem aqui, ó, ficassem o pescoço, super interessados em ver, em observar tudo, essa tão grande salvação, né, o próprio Filho de Deus descendo da terra e vindo sofrer, né, pagar tudo que a gente já conhece, né? A história de Jesus. Então, é como se os anjos fizessem isso aqui, ó, né? Esticasse o pescoço para ver. Aí, agora, finalmente, né? Nós vamos entrar no versículo 13, né? Aí ele começa lá. Por isso o quê? Por causa dessa salvação tão grande, tão maravilhosa, que foi prevista lá no passado, essa salvação que os anjos querem saber como é que funciona, essa salvação que está... É como se a gente tivesse... nós temos a salvação, nós temos o Espírito Santo, que é a garantia do que a gente vai ter lá na glória, mas é só um comecinho, né? Na verdade, a maior parte ainda está por vir. Por isso que Pedro escreve que devemos alegrar com tudo que está por vir. Então, não tem sofrimento grande demais, não tem tortura
terrível demais que possa tirar a alegria do cristão, né? Eu estava ouvindo a respeito, o nome dele era Inácio, nessa pregação aí que eu falei para vocês, ele conta, ele foi um dos pais da igreja lá no começo, e ele falou que ele era um pastor, e ele foi arrastado lá da cidadezinha dele até Roma, para ser jogado lá no Coliseu, para ser devorado pelos leões. E quando ele estava chegando em Roma, ele ficou sabendo que tinha uns irmãos da igreja dele, da qual ele era pastor, lá mexendo os pauzinhos junto ao Senado, junto ao governo romano, para que ele não fosse condenado, né, a ser comido e trucidado pelos leões. Quando ele ficou sabendo disso, ele reclamou. Ele disse: olha só, vocês parem de me entristecer, porque eu faço questão de sofrer por Jesus. E se acontecer dos leões não quererem me comer, eu vou provocá-los até que eles me trucidem, porque eu quero ser o trigo de Deus na boca, sendo trucidado, mastigado na boca desses leões. Porque o que acontecia, às vezes, quando esses crentes, né, para serem torturados e punidos pelo fato que eles eram cristãos, eles eram jogados, né, no Coliseu para serem devorados por essas feras, às vezes os leões já tinham comido, sabe? Então não iam lá, não atacavam eles. E ele falou: olha, se isso acontecer, do leão não querer me comer, eu vou lá provocar ele para ele me comer mesmo, porque eu quero dar glória a Deus. Então você vê que coisa, né? Então ele fala que esse fato da gente ter nosso olhar voltado para o céu, que é o que nós vamos ver hoje, e não o nosso foco nas coisas que a gente tem aqui, que a gente quer ter, os nossos planos aqui, isso é que vai fazer toda a diferença. Então, ele começa o versículo 13 falando assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, uma expressão difícil da gente entender, mas eu vou explicar. Olha lá, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então vamos ver até aí, né? Então, ele começa falando, né, o objetivo desses versículos, do 13 ao 16, é que a gente viva de maneira santa, né? E aí eu pergunto, quem pode viver em santidade, né? Quem que pode? Qualquer um pode decidir aqui que vai ser santo? Não. Na verdade, só quem já foi salvo do pecado, das paixões que tinha, né? Das safadezas, daquela vidinha medíocre, né? Que você fazia só o que você queria, você mandava em você mesmo, só fazia o que você gostava. Então, quem já foi salvo do pecado, dessas paixões e da futilidade da vida, é que pode viver em santidade, né? Então, ele começa aí, por isso que ele fala lá no versículo 3, lá no começo, falou: bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Então, só quem foi regenerado. E depois, lá no versículo 18, que nós não lemos, mas eu vou ler agora,
sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então, o que ele está falando? Foi pago um alto preço para que a gente fosse redimida, a gente fosse resgatada desse viver aí fútil, vão que a gente tinha lá no passado, né? Então, é isso que quer dizer. Então, tendo em vista tudo que Deus fez por nós, aí a gente agora, nós temos o desejo de sermos santos, né? E aí eu pergunto, né, a minha pergunta, que eu pretendo responder no estudo de hoje, né? Como viver uma vida santa? Porque ele está falando ali, ó, sede santos. Quem está falando é Deus. Porque eu, Deus, o Senhor de vocês, aquele que comprou, que resgatou vocês do pecado, daquela maneirinha fútil de viver, não valia nada, eu sou santo. E por isso vocês precisam ser santos também para se relacionarem comigo, né? Então, como que nós vamos ser santos? Então, aí agora nós vamos lá para o versículo 13, que começa lá. Primeiro, ele fala que a gente tem que cingir o nosso entendimento. Essa palavra, essa expressão aí, cingindo o vosso entendimento, é uma expressão difícil para nós entendermos hoje na nossa cultura, né? Porque a maneira que a gente se veste é bem diferente da maneira que eles se vestiam naquela época, né? Antigamente, as pessoas usavam aquelas vestes, né? Aquelas roupas muito soltas. Vocês lembram do desfile de mulheres? Vocês lembram que todas nós tivemos que colocar uma faixinha, um cinto, né? Porque senão era até difícil de caminhar. E o que aconteceu assim quando vocês estavam entrando na igreja, começando o desfile, para vocês não tropeçarem? O que vocês tiveram que fazer? Segurar a roupa ali, né? Dar uma levantadinha, porque senão vocês podiam tropeçar no próprio vestido que era, né? Na veste lá que era solta, era grande, né? Rodada, cheia de pontas. Então, quando as pessoas iam fazer qualquer trabalho, ou a dona de casa em casa, varrer, lavar, moer o grão, cozinhar, né? Ela amarrava, né, com o cinto e ela dava uma levantada naquelas pontas e prendia, né, por dentro do cinto. Então, o cinto está aqui, ela punha as pontas ali por dentro, aí ficava a roupa um pouco mais curta, mas aí ela conseguia fazer todas as coisas com mais rapidez. Agora, você imagine uma pessoa que trabalhava no campo, né, porque era uma sociedade basicamente rural, né, todo mundo cultivava, ou você era pescador, ou você cultivava alguma coisa. Como é que você vai trabalhar no campo, na roça, com aquelas roupas? Então, elas cingiam, elas pregavam as pontas soltas, as pontas que voavam no vento, podia atrapalhar, e elas prendiam. Então, ele fala que é a mesma coisa, a gente tem que fazer com os nossos pensamentos, com o nosso entendimento, aquilo que vai dentro da nossa mente e que fica solto, voando por aí, né? Então, a gente é prejudicado no trabalho e na nossa vida por essas ideias esvoaçantes que ficam por aí. Então, o que cabe a nós fazer? Nós precisamos não permitir, né, que essas coisas atrapalhem o nosso entendimento. Então, essa expressão cingindo o vosso entendimento é a mesma coisa que pensando em algo e como tirar as conclusões apropriadas desse algo, dessa coisa em que você está pensando, né? Então, quem busca santificação não pode se dar ao luxo, né, de deixar sua mente se dispersar com muitas preocupações e devaneios. Aí, o que seriam essas
preocupações e devaneios que poderiam nos distrair, né? Ficar como panos esvoaçantes, né? Por exemplo, a gente está vivendo numa época que tem muita palavrinha bonita para lá e para cá, né? Internet, Facebook, YouTube, tá cheio de filósofo famoso aí, esse é o fulano de tal. Esse eu não vou falar nomes aqui, né? Porque isso aqui é gravado, vou publicar, não posso me meter em encrenca, mas vocês devem saber, conhecer um ou outro filósofo famoso aí que fala um monte de coisa bonita, né? Mas tudo é pensamento fútil, né? São falas bonitas, é um pensamento positivo, né? Que manda você olhar para dentro de você mesma, né? Em vez de você olhar para Deus, né? Todo mundo fala, você tem que meditar, olha, a meditação ajuda muito. Gente, o que é a meditação oriental, da qual todo mundo fala? É você esvaziar sua mente, né? Mas olha o perigo de você simplesmente esvaziar sua mente. Você fica aberto para qualquer tipo de sugestão. E além do mais, a gente nunca consegue esvaziar mesmo a mente. Sempre vai surgir alguma coisa lá de dentro. E tudo que a gente tem dentro da gente, né? A palavra de Deus fala que o coração é enganoso, que as coisas ruins da vida procedem do coração, procedem de dentro do homem. Então, nós também, crentes, né? Tá lá na palavra de Deus, né? Salmo 1, né? Que bem-aventurado o homem, né? Que não anda no conselho do ímpio, que medita, né? Na palavra de Deus dia e noite. Então, esse meditar nosso é diferente desse meditar aí do mundo, porque nós não esvaziamos a nossa mente. Muito pelo contrário, nós enchemos a nossa mente com a palavra de Deus, com os estatutos de Deus, com aquelas coisas que podem nos dar esperança, que vão firmar, que vão segurar os nossos pensamentos. Porque se a gente ficar esvaziando a nossa mente, vai ser tudo esvoaçante por aí. Não é. O texto está falando que a gente tem que cingir, a gente tem que prender as pontas esvoaçantes. E é meditando na palavra que a gente vai fazer isso. Então, a gente abrir mão de gastar tempo, de perder tempo com o que não é prioritário. E buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É muito lindo. Eu quero buscar o reino de Deus porque eu amo a Deus. Mas como que você demonstra amor a Deus? Né? João fala que vós sereis meus amigos, Jesus fala, se vocês fizerem o que eu vos mando. E nós estamos aqui toda semana estudando, descobrindo na palavra de Deus novas coisas que ele nos manda fazer que a gente não estava fazendo, que a gente não sabia, não fazia porque não sabia. Agora que a gente sabe, não faz, isso é rebeldia, né? Isso é história para outra coisa. Então, por isso que ele começa aí, cingindo o vosso entendimento, ele fala, sede sóbrios. O que é ser sóbrio? É você não se embriagar, né? É você ali estar nos plenos domínios da sua capacidade racional. É o domínio próprio, né? Então, não é só você se entregar à embriaguez do álcool, né? Drogas também. E muitas outras coisas que nos escravizam e que não deixam você pensar direito, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que tem um pouquinho de intolerância à glicose e você decide um belo dia fazer um delicioso brigadeiro de colher, e você está com muita vontade de comer doce, e você come um monte. O que vai acontecer com você? Você vai passar mal. Vai passar mal, você fica moleza, você não consegue raciocinar direito, você não consegue fazer as coisas que você tinha planejado fazer no resto do dia. Então, se você já tem um pouquinho de glicose alta e você come um monte de doce de uma vez, você vai ficar grogue. Então, você não vai estar no pleno domínio, né, da sua capacidade de raciocinar. Então, esse é o perigo.
Então, por isso que ele fala que a gente tem que ser sóbrio, a gente tem que ser calmo, a gente tem que ser estável, controlado, ponderar as coisas, né? Então, a gente tem que fazer essas coisas. Meninas, apareceu um aviso, falta 7 minutos e meio, mas ainda dá para a gente falar bastante coisa. Depois aí nesse versículo, então, nós vimos, ó, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, né? Vamos ser controlados, vamos exercer o domínio próprio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, né? Então, diante de todas aquelas perseguições, dos sofrimentos, das tribulações, das provas difíceis que a gente viu na semana passada, o que vai nos motivar a continuar? É olhar para frente, é olhar para a nossa recompensa futura. Qual é a nossa recompensa futura? É a glória que aguarda, é a nossa salvação que vai se completar na segunda vinda de Jesus Cristo. É a gente pensar no céu, é a gente viver no futuro, né? A gente não pode se dar ao luxo de ficar só olhando para as circunstâncias sombrias ao nosso redor. E muitos de nós passamos uma época ou outra na vida por situações sombrias, situações tenebrosas. E que se você não olhar para o alto, você não olhar para o céu, você se perde. Então agora eu vou deixar uma tarefa para casa. Eu quero perguntar para vocês, como é o céu? O que tem no céu? Né? Eu vou deixar inicialmente a tarefa difícil. Mas se você não tiver ideia, né, onde procurar na Bíblia para saber como é o céu, pode postar lá um pedido de help lá no grupo, que daí eu te dou algumas sugestões de passagens bíblicas, né, para você responder essa pergunta de como é o céu e o que tem no céu, tá bom? Então essa é a tarefa. Agora, nós vamos passar para a segunda parte do nosso estudo de hoje, que é o crente não se conformando, não tomando a forma do mundo, não se amoldando, né? Como ele fala ali no versículo 14, não se amoldando às paixões, às concupiscências, né? Às cobiças, aqueles desejos fortes que antes havia na nossa velha natureza. Por isso que ele chama a gente aí, ó, como filhos da obediência. Então, nós fomos salvos para obedecer. E é muito interessante que a gente sabe que os filhos, eles sempre herdam a natureza dos pais, né? Eles não são só parecidos fisicamente com os pais, mas eles têm muito do jeito, das coisas, da maneira de falar dos pais. E nós somos filhos de Deus. Então nós precisamos exibir a natureza santa do nosso Pai, né? Por isso que ele falou, sede santo, porque eu sou santo. Então, é inconcebível, é incoerente, né? Não é compatível um salvo como nós nos amoldarmos, nos conformarmos com as paixões da velha vida, né? As sem-vergonhices da velha vida. Não é compatível agora com a nossa nova vida. Nós somos nova criatura, né? Nós temos uma nova mente, um novo coração, uma nova vida. Então, por isso que ele fala, não vos amoldeis, não entre no esquema. Não é para você entrar no esquema do mundo, né? No esquema deles. Então, agora, deixe marcadinho aí 1 Pedro e nós vamos lá para Romanos, capítulo 12, o versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. E ele fala assim, olha, não vos conformeis, olha aí a mesma palavra, né?
não vos amoldeis em Pedro e não vos conformeis aí em Romanos, carta escrita por Paulo, é a mesma coisa. Então, não vos conformeis com este século, né? Com esse mundo, com o jeito das coisas. Não é para a gente se conformar, mas é para fazer o quê? Olha lá. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que Deus faz com a gente? Ele começa renovando a nossa mente, né? Ele renova a nossa mente como? Ele renova a nossa mente por meio da sua verdade. Essa verdade é a verdade com letra maiúscula, a palavra de Deus. Em João 17, ele disse: santificai-vos na verdade, né? Jesus orando lá aquela oração sacerdotal, ele pede isso para nós, que a gente se santifique na verdade. Agora está faltando 1 minuto e meio, e aí eu queria parar um pouquinho aí, porque eu quero conversar com vocês sobre a dificuldade da gente realmente mudar nossa maneira de pensar. Porque nós, por nós mesmos, é difícil a gente deixar a maneira velha da gente pensar. Se nós conseguirmos mudar o nosso jeito de pensar, nós vamos conseguir mudar o jeito da gente agir, da gente viver, da gente se comportar. Então não adianta só, né, eu falar, olha, não pode fazer isso, é aquilo errado. Mas não, você tem que mudar aqui dentro. É a sua mente, a sua maneira de pensar, de ver as coisas que tem que mudar. Meninas, deu tempo, então nós vamos sair e cliquem lá de novo no mesmo link e a gente já volta, tá bom? Tchau, Tá bom. Oi, tá conectando o áudio. Deu, né, Raquel? Conseguiu, né? Deu. Uhum. Deu. E hoje, então, a minha internet está melhor. Graças a Deus. Tá. Oh, bem melhor. É que daí facilita para vocês quando eu consigo transmitir melhor, né? Porque senão aí ficamos todas no mesmo barco, né? E fica falhando, né? Aí Isso. você consegue, né, pegar as frases certas. É, isso mesmo. Então, eu acho que só está faltando a Lucélia, mas assim que ela pedir, eu permito ela entrar. Então, o que acontece aí, né? Que a gente acabou de ler aí. Que eu queria falar um pouquinho sobre a gente mudar a nossa maneira de pensar, né? Por que é muito importante a gente mudar a nossa maneira de pensar? Porque é o seguinte, se Satanás, né, ele conseguir fazer você acreditar numa mentira, então ele pode iniciar aí na sua vida um processo de pecado. E ele vai começar a trabalhar para que você entre nesse processo de pecado, né? Por isso é tão importante a gente proteger a nossa mente, né? Aí a gente tem toda a história lá de Eva, né?
em que Satanás chegou lá no Jardim do Éden. Olha a ousadia dele. Na verdade, ele começa que ele se disfarçou, né? Ele se disfarçou da serpente. Ela não sabia que ela estava lidando com Satanás. E ele foi fazer o quê quando ele foi conversar com ela? Ele começou a questionar, né, coisas. Se Deus estava fazendo mesmo aquilo ou não. Mas foi assim que Deus disse, que ele começou a colocar dúvida. Então, essa é uma tática de Satanás. Ele começa a mascarar a mentira como sendo a verdade de Deus. Então, o que ele faz? Ele pega umas verdades de Deus, mistura, distorce, deturpa, e você fica, nossa, mas eu já li isso na Bíblia em algum lugar. Se você não está muito inteirada das coisas, você pode ser pega de surpresa. Por isso que eu, às vezes, sou um pouquinho dura com algumas postagens no grupo, porque elas não estão totalmente erradas, mas também não estão totalmente certas. E esse é o perigo, porque a hora que vocês verem uma coisa errada, vocês, óbvio, né, que isso aí é errado, eu não vou cair nessa. E Satanás sabe que a gente não é boba. Então ele vai tentar, o crente, como? Com meias verdades. Meia verdade e meia mentira, né? E Satanás, ele é o pai da mentira. Então, qual é o propósito de Satanás? É ele fazer você ignorar a vontade de Deus. A vontade de Deus, como é que você sabe a vontade de Deus? Como é que eu sei a vontade de Deus para minha vida? Como é que eu sei o que Deus quer para mim? Está na palavra de Deus. Na palavra. Aqui, ó, nós hoje já vimos várias coisas que são a vontade de Deus. É você renovar sua mente, você viver de uma maneira ponderada, com domínio próprio, né? Não deixar os seus pensamentos vaguearem aí por qualquer coisa, né? Isso aí é vontade de Deus. Então, o que ele quer? Ele quer que você ignore isso aí, você ignore a vontade de Deus. E a gente tem lá no Salmo 119, 105, fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você quer não dar cabeçada na vida? Aí, daí a resposta. Procura lá na palavra de Deus, né? Ainda lá, Salmo 48, eu vou ler rapidinho, Salmo 40, o versículo 8. Olha o que o salmista diz. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei, né? Antigamente, eles usavam a palavra coração para quer dizer mente, né? O cerne do nosso pensamento. Então, ele estava falando que dentro do pensamento dele, dentro da mente, a mente dele era dominada, era controlada pela lei de Deus, pelos estatutos de Deus, pelos mandamentos de Deus. Então, sem a palavra de Deus, não tem como você entender a vontade de Deus. E aí eu gostaria agora de conversar com vocês sobre maneiras práticas de como que a gente pode proteger a nossa mente, né? Desse modo enganoso de pensar do mundo. Primeiro, né? A gente sabe como é que a gente pega esse modo enganoso do mundo. Primeiro que a gente veio do mundo, né? Começa por aí, né? Começa que está dentro da casa da gente. Começa que vem pela TV. A TV, internet, YouTube, Facebook, WhatsApp, revistas, filmes, séries, músicas, né? Às vezes tem jovem que fica com fone de ouvido o dia inteiro, ouvindo o quê? Olha que perigo. Porque você fica ali recebendo sugestão, tipo assim, olha, eu não quero saber o que você está falando, eu não quero ouvir você, mãe, sai para lá, você tem um pensamento muito retrógrado. E você põe os fones de ouvido e fica lá.
né? Então, amigos, né? Amigos. Então, tem muita coisa que vai lá devagarzinho, vai entrando e sem a gente perceber, vai modificando a nossa maneira de pensar. Tem um livrinho muito interessante, eu vou colocar aqui na tela, mas depois, se vocês quiserem, eu recomendo, super recomendo. Esse aqui, ó. Mentira que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Então, é um livrinho muito prático e eu queria fazer alguns comentários interessantes que eu achei aqui sobre o que nós vimos no nosso estudo da semana passada e o que nós estamos vendo hoje, né? Sobre o cuidado que nós temos que ter com o que entra na nossa mente, com o que controla o nosso pensamento, né? Não sei se vocês já ouviram isso, as pessoas falarem, né? Algumas mulheres falam assim: ah, se as minhas circunstâncias fossem diferentes, eu seria diferente, né? Por exemplo, né? Ela cita aqui que uma vez ela ouviu uma mãe, né, com criança pequena, e ela falou assim: olha, eu sou uma mulher muito crente, muito temente a Deus, né? Eu estudo sempre lá Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa, mas se não fosse o meu filho, que ele encheu a secadora com água e pincelou todos os móveis da casa com manteiga, eu não teria perdido a minha calma se ele não tivesse feito nada disso. Então, na verdade, ela tinha dentro dela já essa falta de paciência, nessa falta de paz, essa irritabilidade, né? E foi o menino que foi o culpado, que se ele não tivesse feito aquilo, ela ia estar boazinha? Não é, né? E então tem gente que fala assim: ah, eu não teria dificuldade no meu casamento se os meus pais não tivessem abusado verbalmente de mim e feito eu me sentir uma inútil. Não é isso que a gente aprende, né? E Deus diz, na verdade, na sua palavra, que nós é que somos responsáveis, né? Nós não somos responsáveis pela falha dos outros, mas nós somos responsáveis pela maneira como a gente reage ao que nos acontece, às circunstâncias da nossa própria vida, né? Por isso que a gente fica estudando aqui em 1 Pedro como que a gente vai lidar com essas provações, como que a gente vai exultar, né? Como que a gente vai ter uma grande alegria por estar passando por maus pedaços, por uma situação difícil, por uma provação. Como? Então ele começa ali dizendo que você tem que cuidar com a sua mente. Você não pode mais deixar a sua mente ser dominada, ser moldada pela maneira de pensar de todo mundo aí. Então, tem muita... o que acontece é que Satanás ele fica lá nos enganando, bombardeando o nosso pensamento. Ele fala assim, ele tenta nos convencer, né, que se as nossas circunstâncias forem diferentes, nós vamos ser diferentes também. A gente só é assim porque ela pisou no meu carro. Então a gente começa a falar assim, se pelo menos não tivéssemos que nos mudar sempre, se pelo menos nós morássemos perto do papai e da mamãe, se pelo menos nós tivéssemos uma casa maior, com mais armários, com mais espaço. Já falaram isso? Se pelo menos tivéssemos mais dinheiro, isso todo mundo fala, né? Um pouquinho mais, né? Se pelo menos meu marido não tivesse que trabalhar tanto, né? Se pelo menos eu fosse casada, né? Não teria esse tipo de problema. Se pelo menos eu tivesse filhos, né? Ou então outra que disse, pelo menos não tivesse tanto filho, né? Então tem dois lados, né? Se pelo menos eu não tivesse perdido aquele meu filho, né? Se não tivesse morrido.
Se pelo menos meu marido se comunicasse comigo, conversasse, né? Pelo menos meu marido fosse um bom líder espiritual aqui nessa minha casa, né? E a gente vê que não é nada disso. Paulo, ele fala, né, que ele tinha aprendido a viver alegre em toda e qualquer circunstância. Está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 11 e 12. Ele fala assim, ó: aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade. O quê? Necessidade? Está escrito mesmo? Tá. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Ser rico. Ó, tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Ele fala que em tudo isso ele aprendeu. Então não é uma coisa que, né, o Espírito Santo bate com a varinha de condão, como se fosse um genuzinho, tim, na cabeça da Lucélia. Ok, Lucélia, você já aprendeu tudo. Raquel, tim, Irani, tim, Cláudia, tim. Não é. Ele fala que ele aprendeu. Ele aprendeu, né? A gente não é capaz de controlar todas as circunstâncias, né? Mas essas circunstâncias também não precisam nos controlar. Nós podemos confiar num Deus sábio, num Deus amoroso, num Deus soberano para controlar todas as circunstâncias na nossa vida. Será que eu posso falar assim também? Se pelo menos a gente não tivesse nesse isolamento social, se pelo menos a gente pudesse toda segunda-feira ir lá na igreja se reunir como a gente fazia, né? Se pelo menos o comércio não tivesse fechado, se pelo menos as pessoas não tivessem passando por circunstâncias financeiras difíceis, né? A gente sabe, eu creio que todas vocês devem ter um conhecido, um parente, ou que perdeu o emprego, ou que teve o salário reduzido, né? Salário reduzido. Então, a gente sabe que tem. E não é o isolamento social, com isolamento sem isolamento, que vai fazer diferença. A gente tem que confiar em Deus, né? Nós temos que confiar. Nós não podemos deixar Satanás, né, ficar fazendo sugestões para a nossa mente, né? Como se pelo menos, né? E como tem gente também que fala assim, eu não deveria ter que sofrer, né? Então tem pessoas que ficam convencendo você não merece isso. Você já ouviu? Você não merece essa vida, né? Ai, sai dessa, né? Esse sofrimento é desnecessário. Para que você precisa passar por tudo isso, né? E a gente já viu, né? Vários versículos, né? Se depois vocês tiverem dúvida, podem ouvir de novo o estudo da semana passada, que eu dei bastante referência. E agora eu queria ler para vocês Atos, capítulo 14, versículo 22, que é Paulo falando assim, olha, em meio a muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. Você quer entrar no reino de Deus? Eu quero. Então, olha, não me importa. Deixa a situação lá difícil. Não importa. A verdade, gente, é que Deus está muito mais interessado na nossa santidade, como nós lemos ali em Pedro, né? 1 Pedro, sede santos, porque eu sou santo. Então, ele está muito mais interessado em nossa santidade do que na nossa felicidade imediata e temporal que a gente possa ter e gozar aqui nesse mundo, né? Ele sabe, Deus sabe que se nós não formos santas, nós nunca poderemos ser verdadeiramente felizes.
né? Vamos lá para Hebreus. Eu li semana passada, mas eu faço questão de ler de novo. Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Vai falar que é impossível a gente ser santa sem sofrimento. Olha lá. E o nosso exemplo é Jesus, né? O próprio Jesus, durante os anos que ele passou aqui na Terra, né? Eu fico pensando, né? O que a gente sabe sobre Jesus? Nós sabemos que Jesus foi perfeito, né? Ele era o Filho de Deus e ele não cometeu pecado. Mas olha o que está escrito aí nesse versículo 10 de Hebreus, capítulo 2. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Olha quanta coisa incrível que tem nesse versículo. Porque convinha que aquele quem? Deus. Convinha que Deus, né? Que é o causador de todas as coisas que existem, né? Convinha que Deus, né? Conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos do seu próprio Filho Jesus? É isso mesmo que está escrito. Então, foi por meio do sofrimento que Jesus foi aperfeiçoado. E quando a gente olha para o sofrimento de Cristo, que foi muito maior de qualquer sofrimento que a gente possa passar nessa vida, ele é um exemplo para nós, porque ele mostra para nós, ele nos ensina pelo exemplo, pelo que sofreu, como que nós podemos lidar com essa situação. Olha lá, virem umas páginas para frente, Hebreus 5, versículo 8. Ele fala assim, olha, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Olha só. A gente não diz que Jesus é o nosso, o filho mais velho de muitos irmãos? Nós somos filhos de Deus? E Jesus é o nosso irmão mais velho? Ele, que era perfeito, o filho mais velho de Deus, né? Ele aprendeu a obedecer, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Vocês acham que vocês podem aprender as coisas de Deus sem sofrimento? Não dá, né? Se o próprio Filho de Deus sofreu, vocês acham que nós somos melhores que Jesus? De jeito nenhum. Então, se ele sofreu, nós vamos sofrer sim. Sofrer para aprender, sofrer para darmos glória ao nome dele, porque esse é o propósito maior pelo qual ele nos criou. Sofremos para aperfeiçoarmos a nossa fé, sofremos para sermos mais santas, né? Então, só que, olha só, olhem lá em 1 Pedro, né? Ele não deixou a gente sozinha sofrer e se virar no sofrimento. Ai, vamos lá, né? Vamos nos virar como for possível, né? Se vira nos 30, né? Não foi isso. Olha o que ele fala lá, ó. No capítulo 1, ele fala ali no versículo 13, ó, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, nós temos a graça de Deus. Se vocês virarem para o capítulo 5 aí de 1 Pedro, lá o versículo 10, e ele fala assim, ó, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons... eu estou lendo o 4, desculpa. Capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória, depois de ter sofrido muito horrores, é isso que está escrito? Não. Depois de terem sofrido por um pouco,
Ele mesmo, o próprio Deus de toda graça, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, é esse o objetivo da gente sofrer. E nós temos várias promessas na palavra de Deus que ele fala lá que ele não vai deixar a gente ser tentada além das nossas forças. Então, ele sabe até onde eu, Cláudia, posso ir, até onde a Irani pode ir, que área que a Irani é mais forte. Então, ele pode deixar vir um sofrimento mais forte naquela área que ela está preparada, mas na outra não. A área da Lucélia, que a Lucélia é forte e a área que a Lucélia é fraca, Deus conhece. Então, ele não vai deixar, né, a Lucélia padecer dando o mesmo tipo de tentação, de provação, aliás, que ele dá para mim, numa certa área que eu sou forte. Mas, por outro lado, a Lucélia pode ter uma área que ela é forte e eu não. Então, ele não vai dar o mesmo sofrimento a nós duas. Ele vai dar de acordo para que nós possamos ser aperfeiçoadas, firmadas, fortificadas e fundamentadas. Com o quê? Com a graça que ele dá. Né? A gente sabe que tem lá, acho que não é na 2 Coríntios, que Paulo, né, tinha aquele espinho na carne, ele pedia para Deus, por favor, tira isso de mim. Né? Deus fala para ele, a minha graça te basta. Você vai ficar assim aí sofrendo com isso, mas eu não vou deixar você padecer, você morrer de sofrer isso aí. Eu vou te ajudar. A minha graça te basta, né? Então, e a gente tem também a promessa ali em 1 Pedro, no capítulo 1, ali o versículo 6, que ele fala, embora no presente, quer dizer, no momento agora, por breve tempo, então a tentação, a provação é curta, ela não dura uma vida inteira, né? Ela é curta. Se necessário, se ele acha que você está precisando se aperfeiçoar em alguma área, né? Se ele achar que é necessário, ele vai te dar provação, né? E por tempo que ele achar necessário. Então, a gente tem essa promessa, né? Opa, não vou ficar ali o tempo todo, né? E foi aquilo que eu expliquei para vocês na semana passada, porque é mais importante para Deus o valor da nossa fé, né? Aí entra Satanás, né? Aí ele começa, você pensa que essa sua situação aí vai mudar algum dia? Não. Vai durar para sempre. Gente, isso é mentira de Satanás. A gente acabou de ver aí. Ele fala no presente por breve tempo. Eu não sei quanto é esse breve tempo, né? Eu não sei quantos de vocês ouviram o testemunho da nossa irmã Carla na tentativa de assalto. Foi pouco tempo, mas foi um baque bem grande para ela, né? Se vocês não leram, ela postou lá no grupão de mulheres, né, o que aconteceu com ela. Então, ele fala assim, às vezes a gente passa por uma circunstância difícil por um tempo maior. Só ele sabe o que a gente precisa e o que ele tem reservado para nós, né? Então, quando Satanás, ele começa a dizer, você não vai sair dessa nunca mais, né? A sua vida nunca mais vai ser a mesma, nunca vai mais mudar, isso é mentira de Satanás. E aí, se a gente fica dando ouvidos a essa mentira, o que vai acontecer com a gente? Eu vou ficar desanimada, eu vou ficar desesperada, né? E aí? Né? E a gente tem lá em 2 Coríntios 4, 16 a 18, ele fala que Paulo fala assim, por isso não desanimamos, pois nossa tribulação, leve e passageira, tem a tradução leve e momentânea, produz para nós
uma glória incomparável, de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem. Pois as visíveis, por exemplo, nossos problemas atuais, né, são temporárias. Ao passo que as que não se veem, por exemplo, como ele falou, a glória que nos espera, o futuro, o nosso céu, são eternas. Né? Depois, Paulo também, Romanos 8,18, ele fala: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Né? A gente sabe que as noites de choro, às vezes, podem durar meses, podem durar até mesmo anos. Mas se você é uma filha de Deus, esse tempo, essas noites de choro, não vão durar a vida toda. Não vão durar. Porque a promessa de Deus, a palavra de Deus, e Deus não pode mentir com relação à palavra dele, né? Então, Deus já determinou a duração exata do sofrimento que você está passando. E esse sofrimento que você está passando não vai durar nem um dia mais do que ele planejou, do que ele sabe que é necessário para cumprir os propósitos santos e eternos dele para a sua vida. Né? Eu estava esses dias conversando, né, com uma de nossas irmãs sobre essas coisas difíceis que nos acontecem, né? E que o que a gente quer fazer? A gente quer dar um jeito de acabar logo. A gente começa a pedir, por favor, acaba logo. E interessante, quando a gente estuda lá o livro de Atos, né? Os primeiros crentes, aconteceu dos apóstolos, João lá, acho que João e Pedro, eles pregaram, começaram a pregar, o evangelho começou a ser difundido, as pessoas começaram a se converter, e eles foram pegos pelos judeus, apanharam um monte, né? Foram espancados, e aí falaram para eles: ó, vocês calem a boca, parem de falar aí desse Jesus, parem de falar desse caminho. E eles falaram: olha, vocês considerem o que é mais importante, a gente obedecer a Deus ou a gente dar ouvido a vocês? E aí eles não tiveram que responder, já tinham espancado os dois, né? Aí os dois foram lá para casa, lá estava todo mundo reunido, preocupado, orando por eles. E pensa, eles devem ter chegado todos machucados. E aí a igreja, quando viu eles, se alegrou, ficaram felizes. E aí sabe qual é a oração deles? Oh Deus, não permita mais que eles nunca mais sofram e nem que nenhum de nós apanhe mais. Foi isso? Não. Eles pediram: Deus, olha as ameaças deles e faz com que nós tenhamos coragem. Coragem para falar com muito mais intrepidez sobre o teu evangelho, pregar o evangelho, falar de Jesus com mais coragem. Olha, pensa que coisa, né? Você pensa que eles iam ficar: Deus, não permita, ai, vamos nos esconder. Não, Deus só está vendo lá o que eles estão fazendo, né? Pois então, dê mais coragem para nós. Mais coragem para a gente falar. Não importa que a gente vai sofrer, né? Então, é isso que Satanás não quer deixar que você acredite. Ele quer que você pense que não tem jeito. Mas a gente tem que meditar na palavra de Deus. Por isso que falo que é importante a gente mudar nossa mente. Queridos, apareceu aqui um aviso para mim. Falta 8 minutos, né? Então, é importante a gente ver, eu vou terminar, eu queria ler para vocês, né? Exemplos de situações que a gente pode suportar se nós estivermos contando com a graça de Deus, né? Só para vocês lerem lá, depois não vai dar tempo de eu ler.
2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Vocês anotem aí, depois vocês podem ler. E aí eu gostaria de ler, né, exemplos de coisas que a gente pensa que não pode fazer, né? Mas Deus, como Deus falou para Paulo lá, minha graça te basta, né? 2 Coríntios o quê? Capítulo 12, versículo 9. É esse versículo Tá que bom. Deus responde para Paulo que a minha graça te basta. E a gente tem tendência de acreditar num monte de coisa que a gente fala assim, eu não posso isso mais, eu não aguento. Olha, eu vou ler e você vai aí pensando, né, com você mesmo. Não posso ficar mais uma noite sem dormir com essa criança doente. Não posso mais continuar nesse casamento. Não posso mais suportar ser machucada, ser humilhada mais uma vez pela minha sogra. Não posso mais continuar suportando 3 adolescentes e uma mãe com Alzheimer vivendo na nossa casa. Então, a gente tem que acreditar na palavra de Deus, que a graça dele nos basta, né? Então, cada vez que a gente é tentada a desabafar nossa frustração, falando palavras ásperas, palavras mal educadas, palavras grosseiras, a gente precisa lembrar que a graça dele é suficiente para nós. Quando você cede pela 20ª vez no dia a comer aquilo que você sabe que você não deveria, porque ou faz mal, vai te engordar, ou vai aumentar seu peso, e você cede e come. Lembre, sua graça é suficiente para mim. Quando você fica nervosa com a sua família, somente nesse período de pandemia, que está todo mundo dentro de casa, não tem para onde sair, não tem mais o que fazer. Enquanto você fica nervosa com a sua família, e se torna tensa, rabugenta, a graça de Deus é suficiente para você. Quando você não sabe o caminho que seguir, que decisão tomar, sua graça é suficiente para você. Para que você precisa da graça de Deus? Filhos rebeldes? Dores no corpo? Marido grosseiro? Falta de dinheiro no banco? Lutando para criar 3 filhos sem um pai em casa? Você não sabe de onde que você vai tirar o aluguel do próximo mês? Você perdeu o trabalho? Você acabou de se mudar para uma nova cidade e não conhece uma única pessoa? A igreja está passando por uma divisão? Você está desesperadamente sozinho? Você está carregando um monte de culpa dentro de você? Você é uma dependente química? Hormônios enlouquecendo? Menopausa, seja lá? Você pode preencher aí seu espaço em branco, né? Para que você precisa da graça de Deus? Isso. Então, agora que a gente já vai terminando, que você peça o Espírito Santo para falar com você, para te fortalecer, para que você não fique desmaiando, nem gemendo pelos cantos, mas possa confiar que a graça de Deus é suficiente para você. E você pode sim ser santo. Você pode. Porque Ele vai te capacitar. Porque a graça dele é suficiente. Gente, eu nunca pensei que eu ia passar tanto tempo esse sofrimento com a minha sogra no hospital. Desde o dia 3 de maio. Vendo ela sofrer. Você pensa que você não vai aguentar mais uma noite sem dormir, mais uma noite dormindo mal, mais uma noite preocupada, mais uma noite recebendo notícias desencorajadoras. Mas a graça de Deus é suficiente, sim. E eu agradeço a Deus pelas provações, porque me fazem mais forte, fazem a minha fé, que era fraca,
ficar mais forte, fazem com que eu ore mais, busque mais a Deus. Então, querida, com 2 minutos e meio, eu gostaria de fazer uma oração rápida, pedindo para que Deus possa fortalecer a nossa fé. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o Pai de todas as misericórdias, o Deus de toda consolação, o Deus de toda graça. Nós acreditamos, nós cremos que é o Senhor, com a tua graça derramada sobre nós, e ela vai ser suficiente para a gente lidar com essa situação difícil que muitas vezes só o Senhor conhece. Só o Senhor conhece o que se passa dentro do coração, do pensamento de cada mulher. E a tua graça é suficiente para nós, porque o Senhor é o nosso Deus de amor, o nosso Pai que nos salvou, que não poupou o seu próprio Filho por amor de nós. Sabemos que o Senhor não vai deixar nós padecermos sozinhos, mas o Senhor nos dará também o escape para podermos vencer a tentação. Muito obrigado, Pai querido. Toma a Irani, a Raquel, a Lucélia nas tuas mãos e cada uma que ainda vai ouvir essa mensagem. Ô Espírito Santo, trabalha nas nossas vidas para podermos transformar as nossas mentes com base na tua palavra. Não permita que nenhuma de nós seja enganada pelas mentiras de Satanás. Tem misericórdia, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninas, temos menos de 1 minuto para acabar. Que Deus abençoe muito, muito a vida de vocês. Eu amo. Amém. Eu também. Fiquem firmes, viu? Tá bom. Beijão. Tchau. Tchau, beijo, Tchau. queridas. Tchau. Até. Tchau. Tchau. É. Tchau.